Como incorporar a IA à sua prática diária na advocacia e aumentar o seu faturamento? Esse é o tema da nossa reunião de hoje para falarmos de como a inteligência artificial tem feito parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. É algo que veio para ficar, não é modinha, não é uma onda passageira. É um verdadeiro tsunami que vai inundar o nosso escritório de advocacia de conhecimento, de eficiência, produtividade e lucratividade. Então fica comigo nessa apresentação que eu quero te mostrar os bastidores de como é que você pode, em 2024, incorporar a inteligência artificial à sua advocacia e lucrar com isso. Eu me chamo Túlio Silveira, sou advogado, professor, mentor, doutorando em Direito. A minha tese de doutorado é a pesquisa relativa à aplicação da inteligência artificial à advocacia e o aumento exponencial da produtividade e da lucratividade para os escritórios de advocacia. A incorporação da inteligência artificial à sua prática diária é algo inevitável. Alguns poucos advogados que entenderam já estão colocando isso em prática e já estão faturando alto com isso. Então eu quero te mostrar aqui hoje, através de alguns pilares, de alguns fundamentos, como é que você pode trabalhar a automatização de documentos jurídicos. Vamos verificar se o microfone está bom, se o som está bom. Como é que você pode trabalhar a automatização de documentos jurídicos? Eu separei aqui em 4 pilares. Se não der tempo de concluir o nosso encontro hoje, a gente conclui na próxima reunião. Essa reunião é uma série de reuniões que eu estou me propondo a fazer para mostrar para a advocacia que é perfeitamente possível alcançar a inteligência artificial e incorporá-la em nosso dia a dia. Algumas pessoas me perguntam: Túlio, mas eu não sei nada sobre inteligência artificial, eu posso usufruir desses benefícios? Sim. Então eu quero bater um papo contigo aqui agora, de advogado para advogado, de advogado para advogada, e mostrar que é perfeitamente possível você incorporar a inteligência artificial à sua advocacia, mesmo que você não saiba nada sobre inteligência artificial. E eu quero te mostrar que uma das práticas dentro da minha advocacia é a automatização de documentos jurídicos. Documentos estes que a gente pode trabalhar utilizando fundamentos específicos da inteligência artificial para que a gente estabeleça ali uma conexão sobre o que nós iremos estabelecer. Então, quando nós trabalhamos a perspectiva sobre a automatização de documentos jurídicos, é muito importante que a gente identifique o seguinte: quais documentos nós iremos trabalhar essa automatização. Então, o passo número 1 é identificar quais documentos nós podemos iniciar incorporando a nossa advocacia e trabalhar a perspectiva da automatização. Documentos estes, que a gente vai usufruir, considerando aqueles que nós vamos com mais recorrência trabalhar a sua venda, a sua criação. Então, passo 1. Aqui eu quero te mostrar o exato passo a passo do que você deve fazer para incorporar a automatização de documentos jurídicos. Então, o passo 1, identificação dos documentos que irão trabalhar ou serem trabalhados para a automatização. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai selecionar um documento, e aí eu vou selecionar o documento que eu utilizo aqui na minha advocacia, que é a notificação
extrajudicial. Túlio, por que você está falando de notificação extrajudicial? Aqui é só um exemplo para mostrar para você que tipo de documento que eu vou selecionar aqui no exemplo do nosso encontro. Tá? Então, identifique os tipos de documentos, e aqui o tipo de documento é a notificação extrajudicial, que são frequentemente utilizados na minha prática jurídica. Por quê? Porque aqui eu tenho uma campanha onde eu divulgo no Google Ads, que é a rede de pesquisa mais adequada, na minha visão, para esse tipo de documento, e eu faço repetidas vezes. E eu utilizo esse documento por repetidas vezes. Tá? Nessa seleção dos documentos, eu identifiquei dentro dele que só semana passada foram mais de 7 notificações extrajudiciais. E se eu estou falando que eu quero incorporar esse tipo de essa automatização ou automação dentro da minha advocacia, é justamente porque eu tenho recorrência. Né? Tenho recorrência para utilizar esse tipo de documento. Recorrência e quero lucro. Então, nessa perspectiva, essa notificação extrajudicial, ela pode ser uma notificação simples, ela pode ser uma notificação complexa. Mas aqui eu já sei que eu vou utilizar o exemplo só para ilustrar para vocês. Então, há uma tendência que a gente priorize essa automatização com base em alguns elementos dentro da sua advocacia, da minha advocacia. Porque aí cada um vai ter a perspectiva de como é que pode, como é que deve trabalhar essa automatização. Então, aqui nessa perspectiva, eu oriento, tá? Oriento sempre que vocês analisem a frequência e a complexidade. Então, a frequência e complexidade para buscar priorizar aquilo que eu utilizo com mais frequência para desafogar o meu pessoal operacional, para desafogar o operacional e liberá-los para outras atividades, talvez até mais complexas que essa. Né? Então, a minha ideia é que busque priorizar a automatização ou a aplicação da inteligência artificial nesse tipo de documento, considerando a quantidade e a complexidade para até mesmo a personalização desse documento. O passo 2 é a criação de modelos base. Então, eu vou trabalhar com você aqui hoje, nesse nosso encontro, um modelo base de notificação extrajudicial. Eu vou trabalhar um modelo base de notificação extrajudicial. Por que eu preciso de um modelo base? Porque eu preciso trabalhar a estrutura do documento e definir nesse documento quais são os pontos que eu preciso personalizar. Então eu vou definir a estrutura do documento e os pontos que eu preciso personalizar. Por que definir a estrutura do documento? Porque eu preciso criar um modelo base de notificação extrajudicial com seções que sejam padrão e cláusulas que sejam comuns. Ah, Túlio, você quer dizer então que você está pegando aí para usar um modelo? Não, não é modelo. Eu estou personalizando uma estrutura de documentos. E aí, porque aí a estrutura do documento é comum.
Só que existem pontos de personalização desse documento, onde eu vou buscar identificar as partes do documento que precisam ser personalizadas conforme o caso. E aí, por exemplo, nome, data, detalhe específico da notificação. Detalhe específico da notificação para trabalhar dentro desse aspecto. Nesse nosso exercício, eu vou buscar o quê? O passo 3. Mas o que diz o passo 3? Utilização de ferramentas de IA para automatização. Aqui não se trata apenas de trabalhar só o ChatGPT, ou o Copiloto, ou o Bard. Tá? Aqui a ideia é que a gente realmente trabalhe uma inteligência artificial de acordo com o que nós podemos escolher e buscar, por exemplo, o chat, o GPT, o Copiloto, o Copilot, o Bard e uma infinidade de outras inteligências artificiais para a gente trabalhar esse processo de automatização ou de criação desse documento específico. Então, assim, você pode utilizar o ChatGPT para automatizar a geração do texto, para as partes personalizáveis. Você pode, por exemplo, fornecer ao ChatGPT ou ao Copiloto ou ao Bard um conjunto de instruções específicas sobre o caso, para que ele possa gerar esse conteúdo. Então, dentro da automatização, e aí cada um pode escolher aquela que adaptar melhor à sua realidade, para criar esse ponto base, esse modelo base que vai integrar e você vai incorporar a sua advocacia. O passo 4, e aí eu vivo batendo nessa tecla, né? A revisão e os ajustes. Porque o expert é você, advogado, advogada. A inteligência artificial, ela está aqui justamente para poder nos apoiar na prática jurídica, facilitando a nossa vida. Mas o especialista em direito material e direito processual é você. Então, a partir dessa informação, você precisa estabelecer que, ao lado da inteligência artificial, tem a inteligência humana. Então, minimamente, é preciso estabelecer aqui os padrões para buscar o resultado que se espera dentro dessa perspectiva. Dentro dessa automatização de documentos jurídicos, e por que eu escolhi aqui para dar esse exemplo para vocês? Tá? Vamos pegar uma coisa bem simples. Imagine um advogado que faz uma campanha no Google disponibilizando seus serviços para a elaboração de notificações extrajudiciais relativas a um determinado tema. E eu vou pegar como exemplo aqui despejo. Notificação por inadimplemento, inadimplência de pagamento dos aluguéis. Mas por que você está pegando? Eu estou pegando o mais simples, porque a gente precisa começar a incorporar pelo mais simples e não pelo mais complexo. Quando a gente vai trabalhar na incorporação pelo mais simples, qual é a tendência? A tendência é que a gente tenha um resultado factível, ali de pronto, que a gente tenha uma primeira vitória, que a gente tenha um primeiro resultado. E com esse resultado, a gente se anima em buscar outras incorporações da inteligência artificial à nossa advocacia. Então vamos lá. Nesse exercício aqui, mostrando para vocês
Tá? E aí, para quem nunca acessou o ChatGPT, o link eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Você tem duas maneiras de acessar o ChatGPT. Você tem, se você tiver uma conta, você clica em entrar. Você pode utilizar o sistema de login, o Single Sign-On, ou o seu e-mail, clicar em avançar e concluir o seu login. Ou você tem que se inscrever se você ainda não for inscrito. Como eu tenho já uma conta, e eu vou acessar uma conta já verificada, eu vou clicar por meio do Single Sign-On ou login único para poder acessar a minha conta do ChatGPT. Muito bem. Aqui eu vou trabalhar esse exemplo com vocês da notificação extrajudicial utilizando o ChatGPT 3.5 e vou modular o treinamento da inteligência artificial considerando que ela foi treinada nesse modelo até setembro de 2021. Não vou entrar no mérito ou não vou entrar no detalhe das outras atualizações do GPT. Mas eu quero te mostrar aqui que é possível você treinar a tua inteligência artificial para você lucrar na sua advocacia. Eu vou te mostrar que depois que você deixar a tua inteligência artificial modelada, aí é só trocar os nomes, as datas, as questões relativas a valores, porque o documento em si já foi padronizado por você. Então eu vou conversar com a inteligência artificial para falar com ela e entender o que ela entende sobre a lei do inquilinato. Lembrando que neste exemplo nós vamos pegar a lei 8.245 para fazer o exercisers. Chat permitir todos os acessos. Eu gosto de falar com o ChatGPT. Eu fiquei tão bem acostumado com o ChatGPT que agora eu não quero nem mais escrever, eu quero só dialogar, quero falar com a inteligência artificial. Ok? Bom, eu vou liberar o chat para que vocês possam fazer suas perguntas e eu possa respondê-las. Muito bem, chat liberado, é só fazer a pergunta no chat que eu respondo. Ok? Mas então vamos passar aqui agora a estruturação da nossa notificação extrajudicial como documento exemplificativo de como é que eu posso automatizar a elaboração desse documento. Ok? Agora vamos imaginar o seguinte, o Túlio não tem ali à sua disposição a inteligência artificial. O Túlio precisa elaborar uma notificação extrajudicial relativa ao não pagamento de aluguéis de um cliente dele. Quanto tempo mais ou menos o Túlio levaria para elaborar essa notificação extrajudicial? Dependendo ali, né, o que, Túlio? Você leva ali 1 hora e meia, a depender do caso, né? A depender da complexidade, 1 hora e meia, 2 horas, 1 hora, né? E esse timesheet aí eu nunca medi aqui. Mas eu vou falar, se fosse em termos de recurso administrativo em uma licitação, ou uma impugnação em uma licitação, levaria o quê? 2, 3 horas, dependendo da complexidade. Mas voltando aqui para a notificação extrajudicial, o que eu quero te mostrar? O seguinte, nesse exato momento, algumas pessoas até podem se perguntar, mas Túlio, eu não trabalho com notificação extrajudicial, meu negócio é petição. Então, pegue estes fundamentos para você
aplicar a elaboração da sua petição inicial. Aí sim, a partir disso, você, com base nesses fundamentos, você pode aí aplicar perfeitamente em outros documentos. Eu vou começar aplicando o método que eu desenvolvi, que se chama método CTA, onde eu contextualizo, treino e avalio o resultado. ChatGPT. Acho que meu inglês hoje está ruim. Meu inglês hoje não está bom. Olá, a partir de agora, você será o Antônio. O Antônio é um assistente jurídico virtual com ampla experiência na Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes. Você tem aproximadamente 25 anos de experiência, já orientou vários casos, já encaminhou várias soluções e dispõe em seu vasto ou em sua vasta conexão de redes neurais o conhecimento suficiente para me auxiliar nos casos em que eu precisar de ajuda. Você deve se comportar como esse profissional. O que você deve fazer? Deve apresentar as respostas considerando uma estrutura lógica, uma estrutura adequada para as solicitações que lhe for apresentada. E você deve evitar, a qualquer custo, inventar, como, por exemplo, jurisprudência do Brasil, ou qualquer outra jurisprudência que você não encontre na sua vasta rede neural. Se você entendeu o que eu preciso, responda sim e aguarde o meu comando. Eu acabei de pedir para a inteligência artificial, acabei de solicitar a inteligência artificial que ela se comportasse como tal, certo? Então, aqui eu vou colocar os 3 pontinhos e vou renomear a minha conversa com o Antônio. Antônio. Certo? Eu sei que o Antônio é o especialista em legislação do inquilinato. Fechou? Até aqui? Tudo bem? Sim, se aplica ao 4.0 também, tá? Como essa aqui é uma reunião onde eu tenho vários outros alunos que não são assinantes do GPT-4 e tenho outros que estão vindo de outras turmas, tá? A gente começa pelo básico para mostrar que o 3.5 para essa atividade é perfeitamente possível. Diferentemente da nossa mentoria do livro, onde a gente tem um GPT para chamar de nosso. Esse aqui é uma inteligência artificial que estamos treinando, denominamos Antônio, especialista na lei do inquilinato, cujo treinamento ela recebeu até setembro de 2021. Fechou? Cheguei atrasada. Qual é a IA que posso programar o documento? Essa que está usando. Essa que eu estou usando é o ChatGPT na versão 3.5, tá? Essa aqui que eu estou usando é a versão 3.5. Perfeito? Sim, compreendi suas instruções. Estou aqui como Antônio, assistente jurídico virtual especializado
especializado na lei tal, aguarde seu comando e estou pronto para ajudar nos casos relacionados às locações de imóveis urbanos e procedimentos correspondentes. A partir daqui, eu vou dialogar com a inteligência artificial e pedir para ela me trazer alguns conceitos. Tá? Pedir para ela me trazer algumas questões relativas à lei do inquilinato. Ok? Considerando então seu vasto conhecimento, você pode me apresentar um resumo da Lei 8.245 de 1991? Aí eu pedi para que ela me fornecesse um resumo, né? E aí ela está dentro de um parâmetro para eu poder dialogar com a inteligência artificial. Perfeito. A partir de agora, nós iremos criar um modelo básico de notificação extrajudicial decorrente do não pagamento dos aluguéis. Essa notificação extrajudicial, ela deve ser dividida entre a estrutura fixa do documento, que eu vou te passar. A estrutura fixa tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ela começa com o cabeçalho notificação extrajudicial por não pagamento de aluguéis. E nós teremos nessa estrutura os pontos de personalização. E os pontos de personalização são as partes, as datas e os detalhes específicos de cada caso. Considerando essa estrutura inicial que eu acabei de te apresentar, monte para mim uma minuta de notificação extrajudicial padrão para que a gente possa aprimorar doravante em diante. Então vocês notaram o que eu acabei de fazer? Né? Vocês notaram o que eu acabei de fazer? Eu acabei de montar uma estrutura padrão e a própria inteligência artificial já separou o cabeçalho, a introdução, já deixando o nome em branco e apresentando um rascunho do que nós precisamos em termos de estrutura padrão de documento e pontos de personalização. Ela separou do jeitinho que eu mandei: cabeçalho, introdução, desenvolvimento, conclusão. Certo? Este é um modelo padrão que pode ser ajustado conforme a especificidade de cada situação. Certifique-se de revisar e personalizar os campos necessários com dados, valores, informações, tal. Perfeito. A estrutura básica que você me apresentou atende à minha necessidade. Doravante em diante, essa será a estrutura básica, primordial e essencial das nossas notificações extrajudiciais. Se você entendeu, responda sim e aguarde o meu comando. Sim, compreendi. A estrutura básica apresentada servirá como modelo primordial, essencial para as notificações judiciais recorrentes ao não pagamento de aluguéis. Estou aguardando o seu próximo comando. Agora, eu vou te passar algumas informações relativas ao caso que nós iremos utilizar a nossa notificação extrajudicial para resolver uma inadimplência de aluguel. O nome do locador é Simprônio das Flores, brasileiro, casado, CPF tal, RG tal, residente domiciliado na Rua das Flores, número 10, na cidade de São Paulo. O locatário
é o Sistênio dos Cravos, brasileiro casado, empresário, CPF tal, RG tal, residente domiciliado na Rua dos Arbustos, 171, na cidade de São Paulo. O locador é legítimo proprietário do imóvel locado ao senhor Sistênio dos Cravos, cujo valor da locação mensal é de R$2.000. O locatário encontra-se em mora desde outubro de 2023 e não se mostra disponível em realizar os pagamentos dos aluguéis, impostos e demais despesas, incorrendo em mora nos termos do artigo 59 da Lei 8.245 de 91. Então, considerando o artigo 59, inciso 9 da Lei 8.245 de 91, a notificação extrajudicial tem por objetivo a determinação de que o pagamento e as demais despesas sejam regularizados no prazo de 15 dias, sob pena de ser adotadas medidas judiciais. A partir de outubro de 2023, você deve considerar uma multa de 10% sobre o valor do aluguel e um juro de 1% ao mês. Se você entendeu o que eu preciso, responda sim e me apresente o documento com todas as informações baseado na estrutura inicial que você me apresentou. Aí eu pedi para que ele pudesse redigir a notificação extrajudicial. E ele está redigindo a notificação extrajudicial. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um documento em separado, só para mostrar para vocês como ele trabalhou. Então eu vou copiar, vou colar em um bloco de notas. Se vocês repararam aqui, ele deixou em branco, pessoal. Por quê? Porque eu não disse o número do CPF. E aqui é só um exemplo. Tá? E aqui é um exemplo. Então, o locador, tá? Essa aqui é a estrutura. Eu vou copiar a introdução. Vou colar a introdução. Prezado, não é Sistênio, né? Porque ele leu errado. Puta, mas você escolheu um nome ruim, hein? Quer dizer, nem sei se existe, né? Deve existir. Aí eu vou copiar. Vou colar. Vou copiar. Vou colar. E eu tenho aqui uma prévia do documento ou da notificação extrajudicial. E aí o que eu venho? Eu posso colocar? Então vem aqui. Notificação extrajudicial. Só que agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso comunicar que ele não me apresentou os cálculos. Eu gostaria de fazer uma retificação relativo à ausência dos cálculos que você deve apresentar relativo aos valores. Você é capaz de realizar os cálculos para que eu possa incluir na notificação extrajudicial? Se sim, realize os cálculos conforme a informação que eu lhe apresentei. A inteligência artificial, ela não conseguiu fazer os cálculos porque deve ter tido algum bugzinho. Agora ela apresentou para mim aqui os cálculos. Então o que eu venho aqui, eu faço, copio e jogo para dentro da minha
aqui, eu só vou corrigir aqui porque ele entendeu como arábico, mas eu não falei que era romano, tá? Aí eu venho aqui, faço um pequeno ajuste, tiro essa parte que não me interessa, tiro essa parte que não me interessa e tenho aqui um modelo inicial. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl A, um Ctrl C, vou voltar e vou dizer para ela o seguinte: considerando as informações. E aí vou considerar que eu já revisei e que tá tudo ok, tá? Com as informações acima, a partir de agora, esse será o nosso modelo padrão para as notificações. Gostaria que você ajustasse o modelo apenas para que fique uma formatação adequada para copiar e colar em um editor de texto. Eu pedi para que ela ajustasse a informação para que eu pudesse copiar e ajustar em um editor de texto. Pronto, ela fez a sequência de uma notificação extrajudicial. A partir de agora, é você pedir para ela que mude apenas o nome do locador, do locatário, dos valores, que ela vai seguir exatamente esse exato passo. Ela vai seguir exatamente esse exato passo. Ela vai seguir exatamente o passo a passo para te entregar todas as informações. Agora, por que eu fiz isso, tá? Vamos lá. Eu não medi aqui, mas vamos supor que eu não estivesse apresentando para vocês, se estivesse aqui, sem o microfone na frente, trabalhando, enxergando aqui meu teclado, conversando com a inteligência artificial, sem a preocupação de pronunciar um verbo, uma palavra, uma frase errada, e tocasse o terror aqui para fazer essa notificação. Quanto tempo eu gastaria? Talvez aí no máximo 10 minutos. Agora, vem comigo e olha isso aqui que eu vou te mostrar. A tabela da OAB fala que o piso para você cobrar de uma elaboração de notificação extrajudicial é R$ 793. Nem médico ganha R$ 793 a cada 10 minutos. Bom, se ganhar, bom, eu acho que não ganha. Então, advogada, presta atenção no que eu acabei de te mostrar. Que em 10, 15, vamos lá, supondo que em 15 minutos você gaste para fazer uma aplicação dessa, de uma notificação extrajudicial. Cobre o piso, tá? Vai lá, obedece a categoria, a entidade de classe. Tá aqui, ó. Notificação judicial, R$ 793. Agora, coloca no chat aí para mim. Quem é que ganha 793 em 10, 15 minutos? Coloca no chat aí. Pode colocar. O que eu acabei de te mostrar é que se você começa pelo simples, você avança para o complexo. Começou pelo simples, você tem total condição de avançar para o complexo. Tá? Essa ideia inicial é para que você entenda que você pode utilizar o ChatGPT, mas também você pode utilizar o Copiloto, que é outra inteligência artificial. Eu preciso... permitir todos os acessos. Não é para falar isso aqui. Eu gostaria muito que você fizesse uma notificação extrajudicial baseada em um modelo simples, onde o locador cobra o locatário pelo não pagamento dos aluguéis desde outubro de 2023. Os dados relativos a essa transação eu vou te passar na sequência com mais informações. Ou seja, aqui eu criei um script, apresentei um modelinho
onde o copiloto vem, me responde, se eu preciso. Claro, posso ajudar com isso. Aqui está um. Ele está falando aqui, mas aí ele vem e me apresenta uma notificação extrajudicial. E aqui ele traz um modelo genérico de como é que a gente pode aplicar a essa notificação. Então, se eu tivesse fornecido, por exemplo, aqui ao copiloto ou copilot outras informações, ele me apresentaria, me entregaria me entregaria totalmente a informação. Então, é ou não é? Agora eu quero que você coloque no chat aí. Sim, é. Tá, tudo bem. Aqui tem uma colega perguntando que se cobrar menos. Eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Eu não estou entrando nesse mérito, não. Mas que se, vão lá, se resolva cobrar R$ 500 uma notificação, quem é que em 15 minutos, aí 10 minutos vai conseguir fatura? Principalmente a turma que está chegando agora e que precisa compreender que a inteligência artificial, nesse exato passo a passo que eu acabei de te apresentar, ela é capaz de te gerar uma lucratividade muito maior do que se você fosse fazer aspas na unha, né? Como a gente fala no interior, vou fazer na unha, tá? Você pode fazer aqui no teclado com a inteligência artificial ou utilizando a voz para entregar à inteligência artificial os comandos que ela precisa utilizar. Aí eu te pergunto, será que isso não é o primeiro passo para que a gente possa incorporar à nossa advocacia já esse tipo de documento? Para aqueles que já estão avançados, que já entenderam a exata proporção e a dinâmica de como é que funciona a aplicação da inteligência artificial, já vão sair na frente. Porque eu vou afirmar categoricamente, a gente tem dois grupos de advogados. Os que vão aproveitar essa oportunidade e os que vão ficar de fora. Tá bom? Muito bem. No próximo encontro eu vou mostrar para você como é que você vai trabalhar a assistência de redação e a revisão. Tá? Assistente de redação e revisão. Boa noite, doutor. Cheguei muito atrasada porque não estava conseguindo entrar, estava dando erro. Tem alguma aula gravada para o senhor que eu pudesse acompanhar um pouco dos seus métodos? Tem sim, pode seguir a gente lá no Instagram, no @advogado Túlio Silveira, que eu vou disponibilizar uma sequência de conteúdos essa semana e semana que vem, para que vocês já possam iniciar a aplicação da inteligência artificial na advocacia de vocês, tá? E aí eu vou, semana que vem tem mais uma reunião dessa, onde eu quero apresentar mais alguns temas para vocês, tá bom? Bom, e quem chegou aqui até agora, ó, nós temos, nós estamos em 29 agora. Quem quiser fazer o seguinte, vai aí, faz um videozinho, um story, de 10 segundos, mostrando aí que está acompanhando o nosso encontro. Me marca no Stories, depois que me marcar, me manda um direct para eu poder mandar esse mapa mental para vocês. Tá? Eu não tenho o contato de todos vocês, mas faz um storyzinho aí, ó, marca aí, tô aqui com o Túlio, acompanhando na quinta-feira, como revolucionar a advocacia em 2024, incorporando aí em minhas práticas jurídicas. Marca lá que eu vou mandar. Quem fizer um story agora, eu vou marcar. Quem fizer um story, eu vou até mudar aqui a tela, ó. Vou até mostrar, quem fizer um story, me marcar, eu vou mandar o mapa mental. Vou fazer melhor. Peraí. Tem alguém falando meu ponto aqui? Vou sim, porque a turma merece. Vou fazer melhor. Quem me marcar, eu vou mandar este link do chat. Vou copiar o link para que você tenha aí na sua inteligência artificial esse modelo de notificação que eu acabei de fazer. Tá? Então, mas tem que marcar, tem que fazer um story, me marcar e me mandar um DM. O que é mandar um DM?
é uma mensagem lá no Instagram. Fala assim, Túlio, tá aqui, ó, marquei você. Manda aqui pro meu WhatsApp. Aí coloca o número do WhatsApp lá, que eu mando o link para você. Vou mandar o link pelo WhatsApp. Vai lá no Story, faz um videozinho e tal, me marca. E depois me manda um DM, manda o número que você quer que eu mande esse link. Tá? E aí, ao mandar o link, você só vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu copiei, atualizar e copiar o link. Aí você vai abrir o browser do seu navegador, vai colar o link, vai dar um enter, e a hora que você chegar nesse ponto, é só você clicar para acessar o link que eu acabei de compartilhar com você. Tá bom? E aí, querem mais um tempinho só para vocês poderem me marcar aí? Ó, esse link vale mais que o mapa mental. Esse link vale mais que o mapa mental, viu? Pode anotar aí que esse link vale mais que o mapa mental. Dúvida, pessoal? Dúvidas? Eu hoje já dei aula de manhã, já dei aula à tarde. Fiz um plantão de tira dúvidas com uma turma espetacular da mentoria best-seller, advogado autor com inteligência artificial. E agora à noite estou finalizando o nosso dia com esse nosso encontro exclusivo para mostrar aqui a aplicação da incorporação da inteligência artificial, trabalhando um modelo básico de notificação extrajudicial padronizado para nossa atividade, ok? Então, quem marcou, marcou. Quem não marcou, só na próxima reunião. Ok? Dúvida, pessoal? Dúvida se vocês não tiverem dúvida. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que pero sim, não tem problema, tá? A senhora mora no meu coração e não paga aluguel. Eu pero sim, tá? Na semana que vem eu vou fazer uma sequência de lives com os meus mentorados da mentoria best-seller, advocacia com inteligência artificial. Acompanhe a gente lá no Instagram, tá? Mande suas dúvidas. Hoje tinha caixinha aberta, várias pessoas mandaram suas dúvidas, eu vou responder amanhã as caixinhas, tá? E me too. Só os entendedores entenderão, viu? Os entendedores entenderão. E quero dizer a vocês que eu quero desejar que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? Foi muito massa ter vocês aqui, muito bacana ter vocês comigo até aqui, ó. Só somos os inimigos do fim, né? E na semana que vem a gente volta com novas apresentações, novos modelos, para que vocês possam aplicar na advocacia de vocês. Porque o meu desejo é que você, em 2024, revolucione sua advocacia, incorporando a inteligência artificial à sua prática jurídica e lucre com isso. Muito obrigado. Você que ficou comigo até aqui, ó, 28 pessoas, muito bem, parabéns a todos vocês. Me marquem lá, que eu vou mandar para você esse link que eu acabei de copiar. Vou te mandar o Antônio. Para que você tenha um modelo básico para sair lucrando já com a utilização da inteligência artificial. Muito bem, doutora. É isso aí. Gente, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço e avante.